Três pilares da vida cristã. O primeiro pilar é a vida cristã pessoal, falando sobre vida cristã congregacional. E nós falamos que congregar, o que é congregar? Congregar é reunir, é agregar. Congregar é se juntar. Para nós cristãos, congregar é nos reunir em nome de Jesus para nos edificarmos mutuamente, para adorar a Deus, né, de forma congregacional, ou seja, não é adorar a Deus sozinho, mas é estar com outros irmãos com o mesmo intuito de adorar o Senhor, de olhar para o lado e ver nos olhos e no rosto dos nossos irmãos a alegria e gratidão ao Senhor. Como é bom, como que esse ambiente é bom. E já dizia o salmista: quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam juntos. Na live passada eu falei a respeito disso, sobre o contexto desse salmo, que está se referindo ao povo de Deus, ao qual muitos estavam longe de Jerusalém e agora estavam retornando em um determinado tempo para juntos em Jerusalém, que era considerada como a casa de Deus, eles estarem adorando a Deus. E foi dentro desse contexto que o salmista Davi, rei Davi, ele vai dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele está se referindo justamente a esse momento congregacional, a esse momento em que as pessoas administram a sua vida, o tempo da sua vida, administram a sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua vida de trabalho, para naquele momento estar indo em direção a Jerusalém, para que com os demais irmãos eles pudessem adorar a Deus e oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí o salmista diz: é agradável, faz bem os irmãos estarem juntos, congregando. Maravilha! Glória a Deus! Eu tenho certeza de que é isso que Jesus espera de cada um de nós. Estarmos juntos como congregação de Deus. E eu falei na live passada alguns pontos de estarmos reunidos, né? De aprender, ouvir, manifestar fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Vamos para Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não deixando a vossa congregação. Amém, irmãos? Não deixando a vossa congregação. A igreja, ela se reunia constantemente nos templos e nas casas. Em Atos capítulo 2, versículo 46, você pode conferir isso. Vamos lá em Atos capítulo 2, 46. Veja o que diz a palavra, vamos lá. Perseverava unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A igreja não é uma pessoa. A igreja somos nós e não eu. Amém? E esta igreja se reunia, ou seja, várias pessoas se reuniam, vários cristãos se reuniam. Os cristãos se reuniam. Aonde? Se reuniam
no templo e nas casas. Veja bem, aonde eles se reuniam no templo? Havia um local fora, porém, do templo, mas tinham e era um local de liberdade de expressão. E era naquele local, no templo, que os apóstolos, os discípulos iam. E era onde a igreja se reunia. Por vezes, você vai encontrar relatos dos apóstolos, dos discípulos também dentro do templo. O próprio Jesus, e nós vamos falar isso mais adiante, frequentava o templo e também em casa, partindo pão. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja bem, eles não se reuniam por se reunir. Eles se reuniam pela necessidade de edificação espiritual. Então eles se reuniam para ouvir, meditar sobre os ensinamentos do Messias, a palavra de Deus e também para adorar ao Senhor juntos. Atos, nós lemos aí Atos 2:46. Nós não podemos criar para nós uma forma particular de servir ao Senhor. Temos que fazer da maneira de Deus e da maneira bíblica. Eu adoro como eu quero. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não. Você não pode servir a Deus do teu jeito. Por quê? Porque o nosso Deus deixou um manual. A Bíblia é regra de fé e prática. Tem gente que diz, eu creio em Deus, eu acredito em Jesus do meu jeito. Mas a palavra vai dizer assim, olha, aquele que crê em mim, Jesus disse isso, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras. Então, não é crer como você acha que deve crer, é como diz as Escrituras. Então a gente não pode criar uma forma particular de servir ao Senhor, porque nós temos um parâmetro, e o nosso parâmetro está no relato bíblico de como agia a igreja primitiva. Amém? Agora, por que nós vemos tanta dificuldade em congregar? Trocam o culto presencial pelas lives. Elas poderiam estar presentes, o risco de saúde, saindo de casa, embora eu conheça muita gente que contraiu o Covid sem ir à igreja. Algum lugar essa pessoa foi. Ela só não podia ir à igreja, mas em algum lugar ela foi. E contraiu. E foi infectado pelo vírus. Mas existem pessoas que estão trocando, literalmente trocando o culto presencial, a congregação, para assistir às lives das suas igrejas. Isso está acontecendo, a gente que conhece muitos outros pastores, a gente vê e ouve isso, né? Quando na realidade o que Deus quer é que sirvamos Ele também no templo e o adoremos juntamente com os nossos irmãos. Salmo 100 vai nos dizer isso. O Salmo 100 vai nos dizer isso. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia! Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria. Minha mãe está aí na live também, a irmã Terezinha e o pastor Joel. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cânticos. Maravilha. Entrai, versículo 4. Entrai pelas portas dele. Entrai pelas portas dele com gratidão. E em seus átrios com louvores. Louvai-o e bendizei o seu nome. Quanta
dificuldade. Eu tenho percebido que por vários fatores a igreja tem perdido a alegria e o compromisso em congregar. E há uma propaganda aí muito forte, propaganda do inferno, para afastar os crentes dos cultos e da comunhão. Alguns se utilizam da intolerância, do erro de alguns irmãos, e outros utilizam-se da preguiça, e chega a dizer, eu estou com preguiça. Preguiça. Eu vou adorar a Deus em casa. Com preguiça não se adora a Deus. Sem vontade não se adora a Deus. Por mais que eu e você não pode viver sem congregar. Eu quero trazer agora, para terminarmos, 3 razões para congregarmos. Primeiro, que congregar é mandamento bíblico. Eu gostaria que alguém me dissesse aí se a live está travando muito ou se está tudo bem, vocês estão conseguindo acompanhar. Nós começamos com um texto bíblico em Hebreus capítulo 10, 25, que você já percebe logo que é um dever de nós, igreja, não eu, igreja, nós, igreja somos nós, estamos reunidos. Tanto é que o autor de Hebreus, ele vai repreender o povo, dizendo, olha, vocês não podem deixar de congregar. Não deixemos de congregar. É a palavra, só um instante, é a palavra do Senhor. Não deixemos de congregar. Se você não abriu ainda, te convido para abrir agora. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar. Essa é a palavra do Senhor. Então, o primeiro motivo que eu tenho para você é que a própria palavra vai nos dizer, em Hebreus, capítulo 10, 25, vai dizer, não deixemos de congregar. Agora, no versículo 24, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, se você puder abrir aí também, Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja bem, Paulo, alguns dizem que foi Paulo que escreveu Hebreus, outros não, dizem que não, que foi outra pessoa. A maioria dos teólogos dizem que foi Paulo, mas o escritor aos Hebreus vai dizer assim, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí depois o escritor vai dizer, não deixando a nossa congregação. Então veja bem, o autor de Hebreus está dizendo que no ambiente congregacional é estimulado o amor e as boas obras. Antes assim no 24, e consideremo-nos, ou seja, precisamos ter consideração daqueles que ali congregam conosco. Veja bem esse estudo aqui. Consideremo-nos uns aos outros. Paulo está dizendo, você deve ter consideração. Você deve olhar com atenção. Você deve colocar, honrar o seu próximo, o seu irmão que está ali dentro. Considerá-lo, trazê-lo para a sua vida com estima e dar-lhe a atenção devida. Isso é um relacionamento. Então, Paulo está dizendo que na congregação, que na reunião dos santos, que no lugar aonde nos reunimos, deve haver uma consideração entre um e os outros.
Porque essa consideração vai levar a um relacionamento. Levando a um relacionamento, eu vou começar a conhecer qualidades, mas também vou conhecer defeitos. Existem irmãos na Igreja Boas Novas que já conhecem alguns dos meus defeitos. E o que esses meus defeitos estão fazendo na vida desses irmãos que me consideram? Estimula o amor. Porque você amar aqueles que você só conhece a qualidade é muito fácil. Você querer próximo, ter em autoestima pessoas às quais você não identifica nenhum defeito, nenhum erro, não tem nada nele que você não goste, é fácil você dizer que ama. Mas o amor deve estar à prova. E o amor entra em prova quando começamos a conhecer os defeitos. Aquilo que não concordamos. Aquilo que não achamos correto. Existem pessoas que um dia entram na igreja, Pai do Senhor, irmão, oh, graça e paz, Deus seja louvado, aleluia. Tem dia que a pessoa entra e não fala com ninguém. Mas calhou porque você vai de vez em quando e você encontrou com essa pessoa, né, apenas naqueles dias que ela não está bem, não está legal. É da natureza dela. Aí justamente aquele dia, você vai com um sorriso cumprimentá-la e ela te responde, te cumprimenta, mas de uma forma muito seca. Pai do Senhor, querida. Ô, Pai do Senhor. Amém? Você pronto. Oh, meu Deus, você viu como é que tratou? É aí. Que as boas obras, gente. Eu não falei nada ainda do que eu tenho para falar. Eu acho que a gente vai ter que continuar no próxima segunda-feira. Tá aqui, ó. Consideremos-nos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Não existe lugar melhor para ser estimulado o amor e as boas obras do que dentro da igreja, do que na vida congregacional, aonde você conhece as pessoas, não só as suas qualidades, mas também os seus defeitos. E aí abaixo no versículo 25, o escritor aos Hebreus vai dizer: não deixe a sua congregação como é costume de alguns. Alguns que viram os defeitos dos outros. Alguns que souberam do escândalo de alguém, da maledicência de alguém que está ali dentro, da contenda que alguém provocou, que também está ali dentro. Aí essa pessoa, então, agora, ela abandona a congregação. Porque ela é melhor, porque ela se sente melhor e acima daquelas outras pessoas. Só que a vida cristã congregacional, ela estimula o amor e as boas obras. Quando você não consegue estar num ambiente onde existem pessoas que são imperfeitas, e deixa eu te dizer uma coisa, muitas dessas pessoas que abandonam as congregações e que não têm uma vida congregacional, essas pessoas tiveram desapontamento. Se desapontaram, como eu já disse, com escândalo, com erro, com falha de alguém, e se afastaram. E se afastaram como se elas não decepcionassem ninguém. Como se elas tivessem em sua vida o que os outros irmãos não têm, perfeição. Porém, ela não tem perfeição. Ninguém alcançou a perfeição. O relacionamento, a vida cristã congregacional, eu estou na Bíblia, Hebreus 10, 24, estimula ao amor e às boas obras. Aleluia. Então, eu devo congregar porque é bíblico.
Está aqui o versículo 25 de Hebreus, capítulo 10. Eu preciso e devo congregar, porque é no ambiente da vida cristã congregacional que eu recebo o estímulo para amar e para praticar as boas obras. Porque não adianta você amar os de fora, praticar as boas obras para os de fora, suportar os de fora. Você suporta um monte de coisa no trabalho, no curso e tudo que é ambiente, mas dentro da congregação você não pode suportar. Você não pode perdoar. Você não pode relevar. Então eu preciso congregar, porque é o ambiente congregacional, a vida cristã, congregacional, ela me estimula a amar e a praticar as boas obras. Nós devemos congregar porque no ambiente da congregação, como eu já falei, é estimulado o amor, é estimulado a boas novas. No ambiente da congregação eu sou pastoreado. Paulo disse isso, porque Deus, veja bem, isso aqui não foi jogado por terra. Isso não foi jogado por terra. Eu vou ler para vocês aqui. Tá travando, mas estou acompanhando bem. Que pena, né? Vamos lá. Paulo ele vai dizer que Deus deu uns para apóstolo, outros a pastores. Então ele vai falar dos ministérios que Deus deu à igreja e deu para a edificação da igreja. Paulo vai dizer que Deus deu os apóstolos, profetas, pastores, mestres, para a edificação da igreja. No ambiente da igreja, eu começo a sentir a necessidade de ser pastoreado. Um certo teólogo disse algo que eu quero compartilhar com você. Você não pode ser crente isolado da comunhão da igreja. Existem duas coisas que não podemos fazer sozinho. Uma é casar, a outra é ser cristão. Você não pode casar sozinho, como você também não pode ser cristão. Agora, para terminarmos, como é que Jesus lidou com os escândalos que envolviam a religião monoteísta dos seus pais? Você fala de escândalo, não vou porque teve escândalo, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Jesus viu isso tudo. Como que qual foi a atitude de Jesus? Jesus derrubou o templo? Jesus em algum momento falou mal do templo? O que um tijolo pode mudar? O que um ambiente, uma construção para se reunir pode mudar e afetar a minha vida cristã? Em nada. É a mesma coisa quando a gente vê algumas pessoas que dizem assim: eu tenho um amigo, eu não caso no papel porque eu tenho um casal de amigos que moravam 20 anos juntos. Foi só casar no papel, se separaram, o casamento não deu certo. Como que o papel, um objeto inanimado, vai ter influência no relacionamento de duas pessoas que se amam? Não existe. Assim como o ambiente separado para nos reunirmos não faz e não traz influência alguma. As quatro paredes, os tijolos, não fazem diferença alguma. A diferença é o que se faz debaixo desse teto. E aí, para a gente adiantar, é aí que a gente vai ver Jesus, por exemplo, entrando no templo, expulsando os vendedores, e ele diz algo interessante, ele diz: a casa do meu pai. Ele vai dizer que aquele ambiente separado é casa do pai dele. O problema não era o templo. O problema não é estar congregados. O problema é o que se fazia. O problema era porque fugiram da origem, da essência de se congregar.
E aí Jesus expulsa aqueles vendedores, aqueles mercenários de dentro do templo e afirma que aquele local é a casa do Pai dele. Nós vamos ver alguns hábitos de congregar de Cristo e dos seus apóstolos. Atos, capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos capítulo 5, 20. Agora, Atos 22, 17. E aconteceu que, tornando eu, Paulo, para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Mateus capítulo 21, versículo 14. E foram ter com ele quem? Jesus. Foram ter com ele no templo, de manhã cedo, para ouvi-lo. Lucas 21, 32. Todo o povo ia para o templo para ouvir a Jesus. Muitas vezes eles estavam nessa área fora do templo, que já era o templo. Mas muitas vezes Jesus estava literalmente dentro do templo. Porque, como eu já disse, o problema não é o templo, o problema é o que faziam com o templo. Amém? João capítulo 7, 14. Mas no meio-dia, aliás, no meio da festa, subiu Jesus ao templo. E sabe o que Jesus fazia lá? Ensinava. Lucas capítulo 2, 46. E aconteceu que passados 3 dias o acharam, se referindo a Jesus. E onde Jesus estava? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Atos capítulo 5, 42. E todos os dias os discípulos da igreja primitiva estavam no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, nós temos resposta de sobra quanto à vida congregacional. Um cristão, ele não é um cristão completo e genuíno sem esses 3 pilares. Vida cristã pessoal. Vida cristã congregacional. Semana que vem nós vamos falar sobre a vida cristã social. Espero que até lá a gente consiga colocar esse vídeo sem travar. Vamos ver o que a gente faz. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos terminar agradecendo a todos os irmãos que estiveram conosco. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês.